No princípio não havia nada, nada além de silêncio de trevas sem fim. Mas o sopro do Deus Pai tremulou contra a face do vazio, sussurrando: faça-se a luz. Do ar, o céu, as criaturas, as plantas, tudo equilibrado, parecia um paraíso. Então, Deus Pai fez o homem e ao seu lado a mulher, pai e mãe de todos nós. Ele deu a eles uma escolha: seguir as tentações das trevas ou preservar as bênçãos da luz. Mas eles comeram do fruto proibido. Sua inocência foi extinta. Mas ainda há uma esperança, e essa esperança está no ventre de uma mulher.
Flavinha, sou casada com o Cristiano há 21 anos e nesses 21 anos temos 2 filhos, o Jorge com 18 e temos o pequeno Theo. Todos 2 são graças divinas, são bênçãos recebidas com muito amor. Então, falar um pouco da minha intimidade com Nossa Senhora, minha intercessão, a mãe. 2020, a gente passamos o mundo por uma pandemia que não sabíamos ao certo o que estava acontecendo. Então, no meio de tantas situações, tantas mortes, tantas turbulências, né? Todos isolados nos seus lares, não sabia o certo o que estava acontecendo no nosso mundo. E então, nesse período da pandemia, nosso filho Jorge, o mais velho, se queixava muito de dores durante uma semana. Já temos recorrido ao hospital e foi falado que era uma virose. Então, uma semana após, ele nesse sofrimento me fez lembrar muito a bodas de Caná, onde Nossa Senhora pedia a seu filho, né, sobre o milagre no casamento. Então, desde pequena, essa passagem é muito forte na minha vida. Então, é onde eu vim sempre intercedendo a Nossa Senhora para levar as preces ao filho. E nesse dia que levamos o Jorge para a emergência, e aí altos exames fazendo, não conseguia saber o certo que estava acontecendo, até que por volta das 2 horas da manhã foi feita uma tomografia, e nesse intervalo a gente ficava muito temeroso, mas também orante, onde eu pedi a Nossa Senhora como foi a bodas de Caná, o milagre, né? Porque não sabíamos ao certo o que estava acontecendo com ele, era desconhecido, até que foi detectado que era a apêndice que tinha estourado. Então, diante disso, o médico deixou a gente um pouco tranquilo, porque era retirada desse apêndice, né? Mas aí que veio a aprovação. Essa apêndice, no dia seguinte foi feita a cirurgia que poderia demorar em torno de 2 horas, foram em média de 5 horas na sala de cirurgia. E quando a médica saiu, né, a gente já tinha conversado com ela antes dele entrar no bloco cirúrgico, e ela falava que era uma cirurgia simples, que a gente poderia ficar tranquilo, que não tinha problema. E aí a gente contou a história que nesse período de uma semana ele estava se queixando de muitas dores e foram idas no hospital e falado que era uma virose. Mas mãe, no fundo, sente quando o seu filho está bem ou ele está mal. Então eu percebia que não tinha uma evolução de melhoras, né? E rezávamos muito, que era o hábito da nossa família, rezar o terço às 6 horas. E nesse intervalo a gente estava rezando pela Canção Nova, onde uma missionária, já em oração, dizia assim: eu sinto uma mãezinha desesperada pela cura do seu filho. Então, na hora eu intercedi, nesse momento que ela dizia assim: entrega a mãe, entrega a Nossa Senhora, para que a cura do teu filho, para que essa dor, para esse mal-estar passar. Então, tomei aquilo para mim e recorri a Nossa Senhora. Nossa Senhora, passa na frente, tira toda essa dor que hoje está se encontrando meu filho, faz o teu melhor, Nossa Senhora, mas que seja feita a vontade do Pai. Então, meu esposo estava trabalhando, e aí quando ele chegou do trabalho, as dores foram aumentando, até que o nosso filho Jorge pediu para realmente levar ele no hospital. E aí, no decorrer, né, todos pegos de surpresa com essa pandemia, era blitz para tudo que é lado na cidade, para até chegar ao hospital, onde a gente fomos parados e disse: ó, é urgência, meu filho está com muita dor, está com muita agonia e precisamos passar. Aí foi liberado a nossa passagem, chegamos no hospital e não sabíamos ao certo. Mas aí, nos exames feitos, 2 horas da manhã, foi realmente encontrado a apêndice escondida na bexiga dele, na qual já estava estourada. Então a minha aflição, o meu desespero, então recorri a ela e pedi muito: Nossa Senhora, que seja feita sempre a tua vontade, mas eleva as preces ao teu filho para que tudo isso possa passar, esse sofrimento, que ele saia dessa sala de cirurgia de acordo à vontade do teu filho Jesus.
Então aí a médica veio antes, conversou conosco, disse que era uma cirurgia simples e que logo mais ele estaria saindo do bloco cirúrgico. E aí nesse decorrer eu fui intercedendo, até deixar ele no bloco cirúrgico, fomos rezando e pedindo que Nossa Senhora pudesse fazer esse amor, né? Nos colocasse nos braços dela, mas que ela agisse nessa cirurgia, que os médicos pudessem ser os anjos da guarda para que Jorge saísse da cirurgia tudo tranquilo. E aí, no decorrer, essa cirurgia, que era em torno de 2 horas, passaram a ser 5 horas, no qual a gente não tinha notícia, a gente não, entrando em desespero, já estava apavorada e só pedia: mãezinha do céu, passa na frente, tira todo esse sofrimento. Eu estou aqui esperando pelo nosso filho, assim como fizesse na boda de Caná. Faz com ele, mãe, pede a ele que nosso filho Jorge possa sair tudo bem dessa sala de cirurgia. Até que esses 5 horas passadas chegaram, a médica chegou, super cansada, e falou para nós: pais, vocês tinham razão, essa apêndice estava estourada, se encontrava por trás da bexiga dele, por isso tanta dor, por isso a urina estava muito esverdeada, que era o pus saindo. E aí na hora ela disse: ele é um guerreiro. E eu olhei para ela, chorando muito, e disse: Nossa Senhora que tirou todo esse sofrimento. Então é ela que eu agradeço, doutora, por meu filho hoje poder sair dessa sala de cirurgia e sair sem a infecção generalizada, como foi citada, né? Que ele era um guerreiro e poderia estar com infecção generalizada. Durante um período de 1 semana, do primeiro urgência que ele foi, para 1 semana diante de uma cirurgia. Então aí eu vi o milagre acontecer, a minha intercessão, né? A Nossa Senhora, ela levou ao seu filho esse sofrimento que eu estava, o sofrimento que Jorge estava. E ao sair da cirurgia, graças a Deus, né? Passamos 7 dias, porque foi preciso tomar muito antibióticos fortes, e ele saiu sem problema algum, saudável e recorrendo. Mas não para só aí essa intercessão à Nossa Senhora. Eu sempre me imaginei a minha família grande, né? De muitos filhos, e só tínhamos Jorge. E aí, no decorrer de 2021, entrei no Rosário, onde eu queria conhecer mais da história do Rosário. E nessa conhecer do Rosário, teve um momento diante a Nossa Senhora que o Frei falava: você que está aí, que está nos acompanhando, existem muitas mãezinhas que ainda não são mães, tem muitas mãezinhas que já são mães e têm um desejo de ter mais filhos. Então levantei a minha cabeça, de joelho estava, e disse: Nossa Senhora, aqui estou. Se for da tua vontade, levar as preces ao Pai, para que eu possa ter uma nova gestação, ter o filho, eu estou aqui para receber essa bênção. Então aí não pedi o sexo, só pedi que viesse com saúde, se a graça podia ser realizada. Então essa graça chegou. Temos o segundo filho, que é o Theo, que é pela intercessão de Nossa Senhora, e ele chegou para alegrar nossa vida. Nossa Senhora me deu no momento de dor, né, tirou a dor que Jorge tinha e me deu a alegria, a graça, né, de confiar nos planos de Deus para nós. É isso. Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês a minha história e a presença de Nossa Senhora e a presença de Santa Terezinha na nossa história, né, filho? E tudo começou, né, quando eu decidi ser mãe, e eu enfrentei muita dificuldade para engravidar. Eu tinha muita dificuldade por uma má formação nas trompas e muitos miomas que inviabilizava de eu gestar. Meu esposo também, ele praticamente não conseguia gerar vida, e ali começou a nossa história de oração, de súplica a Nossa Senhora pelo milagre da gravidez. E nós tivemos, depois de 11 anos, a graça, né, muito também
por conta de Santa Teresinha, a quem eu recorria sempre para pedir na intercessão para que eu conseguisse gerar. Santa Teresinha está na minha vida há muitos anos, desde a minha adolescência, sempre foi minha santa de devoção, e a ela eu recorria também pedindo a graça da maternidade. E aí um dia em 2011, na festa de Santa Teresinha, no dia 1º de outubro, eu estava com ave na paróquia do Espinheiro, e uma senhora desconhecida que chegou atrasada na missa, sentou do meu lado e dormiu a missa inteira. Na hora da benção das rosas, ela se levantou, pegou a rosa já abençoada pelo padre no altar e veio na minha direção, me entregou a rosa e foi embora. Então essa rosa, ela está até hoje na nossa história. Ela não apodreceu como normalmente as rosas acontecem com as rosas, né? Essa rosa ela secou, ela amarelou com os anos, e ainda assim eu buscava ficar grávida e não conseguia. Isso foi em 2011 que eu recebi essa rosa, e em 2015, milagrosamente, do nada, eu fiquei grávida espontaneamente de Davi. De ter conhecido o Monsenhor Jonas. Nesse dia, em 2015, a gente tinha passado o acampamento de Ano Novo em Cachoeira Paulista, em São Paulo, e nessa ocasião nós conhecemos o Padre Jonas Habib pessoalmente. E foi uma grande graça, porque nesse mesmo dia, que inclusive é o dia do nascimento de Santa Teresinha, dia 2 de janeiro, eu fiquei grávida. Então foi no dia do nascimento de Santa Teresinha e no dia que eu conheci pessoalmente o Padre Jonas Habib. Então, Davizinho teve uma gravidez tranquila até o 6º mês, quando depois eu comecei a ter ameaça de parto prematuro, e ameaça de aborto, e depois ameaça de parto prematuro. Então, fiquei internada algumas vezes e sempre recorrendo a Santa Teresinha e a Nossa Senhora para que elas me ajudassem a ter no tempo certo o Davizinho. Mas Davi nasceu de 33 semanas, no dia do chá de fralda dele, todo mundo estava nos aguardando e eu não pude comparecer, a festa toda pronta, tudo lindo, e eu fui para o hospital com muito sangramento e fui internada pela 2ª vez. Eu tive 2 sangramentos, um em São Paulo, na semana de trabalho, e outro aqui em Recife, no dia do chá de fralda. Então, a partir desse momento, a médica decidiu me internar até eu ter neném. Eu estava na 30ª semana. E ficou tudo bem com o Davi, mas eu fiquei de cama. Então, para mim foi muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E eu fiquei em cima da cama, comendo, dormindo, tomando banho, eu não podia sair da cama. Então, realmente, eu fiquei na dependência da fé, vivendo um dia de cada vez. E meu marido ficou comigo esse tempo todo, e ali a gente orava, a gente rezava o terço, a gente conversava com Nossa Senhora, a gente conversava com Santa Teresinha constantemente, pedindo a ela que elas nos apoiassem naquele momento de muita incerteza. A gente só tinha o dia de hoje, né? E aí, uma noite que eu sangrei muito, sangrei por mais de 10 horas seguidas, a médica resolveu interromper a gestação e Davizinho nasceu prematuro de 33 semanas. Mas como sempre, Nossa Senhora e Santa Teresinha estavam aguardando ele. Ele foi para a UTI, ficou na UTI 14 dias. E um fato aconteceu que me marcou muito, porque eu tinha uma relação com Nossa Senhora mais superficial. E aí, nesse dia que eu estava muito triste, eu estava muito abalada por deixar meu filho na UTI todos os dias e ter que voltar para casa sem o meu filho nos braços. Eu passava, via o quartinho dele vazio, todo pronto, e aquilo me fazia sofrer muito. E eu fui me aproximando com mais... Eu fui tendo mais intimidade com Nossa Senhora nesse período. E teve um determinado dia que eu já estava sem esperanças, eu não sabia que dia que Davi ia sair, eu estava sem previsão. E eu pedi a Nossa Senhora, porque eu via as mães sofrendo muito, assim como eu estava sofrendo ali. Algumas já podendo amamentar os seus filhos e outras não. E aí eu comecei a pedir a Nossa Senhora que ela me colocasse no colo, que colocasse a mim e a Davi no colo, e que nos abraçasse, que nos acalmasse e que me
ajudasse a viver um dia de cada vez. E confiando em Deus, né? E aí, Nossa Senhora providenciou uma grande amiga, que era enfermeira, que era fono neonatal, e que, graças a ela, pela intercessão de Santa Teresinha de Nossa Senhora, ela conseguiu tirar da vida a UTI com poucos dias. E nós trouxemos ele para casa e ele se desenvolveu e está aí com 9 anos de idade, né, filha? O nosso milagre que a gente toca todos os dias. E é isso. Deus abençoe vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Sabrina Prestini e eu vim aqui falar com vocês a respeito da minha experiência pessoal com Nossa Senhora. Na verdade, eu tenho várias experiências para falar sobre esse encontro que eu tenho com Nossa Senhora. Não é um encontro visível, não é um encontro palpável, mas é um encontro de sentir, muitas vezes inclusive de sentir o perfume de Nossa Senhora. O principal foi quando eu estava em tratamento de câncer de mama, aonde eu já estava passando várias sessões de quimioterapia, e depois da cirurgia, que eu achava que ia terminar a sessão de quimioterapia, eu fiquei sabendo que eu ia fazer mais 4 sessões de quimioterapia. Vale salientar que é muito dolorosa, muito desgastante, tanto para o paciente quanto para a família. E foi aí que eu tive uma conversa simples, uma conversa de mãe para filha, Nossa Senhora. E eu pedi a ela que ela me ajudasse, que ela estivesse comigo naquele novo processo que vinha passar, e que eu iria aceitar tudo que o filho dela mandasse para mim, desde que eu soubesse que ele estava curada. E para eu entender que eu estava curada, eu pedi a ela para que meu cabelo não caísse mais. Porque nessa época, meu cabelo já estava começando a nascer. E como nada de Deus vem pela metade, nada que vem das mãos de intercessão de Nossa Senhora vem pela metade. Eu não só tive uma cura, mas eu tive algumas coisas aonde eu soube que Nossa Senhora estava presente comigo. Naquele momento, ao terminar essa oração simples, eu senti um perfume, que não era um perfume de flor, não era um perfume desses confeccionados pelas empresas, não era um perfume de uma fruta, mas eu posso dizer que que é o perfume mais cheiroso que eu senti. E ali eu entendi que Nossa Senhora vinha me escutar. Hoje eu vou fazer 55 anos agora esse ano. Meu cabelo não tem nem fio de cabelo branco. Na época, meu cabelo
caiu. Eu não tive nenhuma consequência da quimioterapia. É tanto que os próprios médicos ficaram impressionados com que com a maneira com que o meu pós-tratamento. Foi muito tranquilo, muito seguinte. Eu sou um milagre, eu sou um milagre. Tchau. Boa tarde, hoje eu vim conversar um pouquinho da experiência na vida, né, na minha vida, da intercessão de Nossa Senhora, né, a seu Filho Jesus, né, e aí eu vou trazer para vocês, são 4 momentos. Primeiro momento, né, quando nós nos casamos, eu e o Osmão, a gente tinha, lógico, o sonho de ser pais, né, e aí em 2009 eu engravidei. Com poucos dias que eu soube que estava grávida, eu tive a certeza que estava grávida, então eu tive um sangramento. E aí eu fui para emergência, fui para a minha médica, e aí a médica disse que eu tinha perdido o bebê. A gente ficou super triste, né? Mas tentando entender, né? Não é fácil, mas a gente tenta entender. E 15 dias após, né, eu desmaiei, né? E nesse desmaio eu fui parar no hospital e tinha sido hemorragia interna. Essa hemorragia interna era porque eu ainda estava grávida, só que a gravidez estava na trompa. E aí eu precisei fazer de urgência, uma cirurgia, né, para poder fazer a limpeza de dentro do abdômen, que era muito sangramento, né, e nesse momento que a médica conversou com meus pais, com meu esposo, e ela disse, se vocês acreditam em Deus, rezem, peçam a Ele a vida dela, porque ela está com 10% de vida. O risco de vida dela é muito alto. Então, a cirurgia eu não precisei, graças a Deus, tomar sangue, né? E quando eu estava entrando no bloco cirúrgico foi que eu entendi o que estava acontecendo comigo, né? Caiu a ficha, né? Por eu ser da área de saúde, eu caí em si. E aí, nesse momento, eu pedi muito a Nossa Senhora que ela intercedesse junto ao filho dela para que ele me desse minha saúde, me mantivesse viva, né? E que o a mais, depois de realizar meu sonho de ser mãe, isso era depois, mas naquele momento ele me desse minha saúde. E aí isso foi feito, né? Eu sobrevivi, fiquei na UTI, perdi uma trompa, né? Mas fiquei viva. E depois disso, né, fui procurar médico para que pudesse me acompanhar. E depois a possibilidade de tentar novamente engravidar. E nenhum médico queria, todos os médicos diziam, todos que eu visitei, né, busquei, todos eles diziam que era melhor eu fazer uma fertilização in vitro, né, mas nenhum aconselhava-se que eu engravidasse. E então, 6 meses depois, eu engravidei de Yara, que é a nossa primeira filha, né, nossa primeira filha viva. E aí, Yara, hoje, né, minha gravidez foi tudo tranquilo, correu tudo bem. E antes disso, né, enquanto, né, só para tentar entender melhor onde é que entrou Nossa Senhora nessa história também do nascimento da gravidez de Yara. Eu pedi muito a Nossa Senhora, né, que ela intercedesse junto ao filho dela, para que ele me desse a graça, ele me curasse, para que eu recebesse a graça de poder também ter um filho, assim como ele foi filho de Maria. E pedi muito a Maria que ela intercedesse pela minha cura, que eu queria muito a dádiva de ser mãe como ela é nossa mãe. E aí 6 meses após eu engravidei. A gravidez correu tudo bem, graças a Deus Yara nasceu bem, saudável. A data do nascimento de Yara foi dia 25 de março, né, o dia de anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora de Jesus. Né? Então assim, é o presente, a confirmação, né, da intercessão de Maria ao seu filho Jesus, porque o nascimento de Yara foi no dia em que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela ia ser a mãe de Salvador. E daí se Maria já vivia na minha vida, ela cada vez mais vivendo, ela já estava totalmente instaurada na minha vida. Né? E após Yara fez 1 ano, 2 anos, e a gente continuou tentando para trazer um irmão para Yara. E ela já estava começando a pedir um irmão. E aí, quando Yara tinha 3 anos, eu engravidei, mas eu perdi, né? E a gente fica super triste, mas a gente passa a entender que não era o momento, não era da vontade,
de Deus, mas a gente também buscava, né, para entender o que tinha acontecido. No ano seguinte, eu engravidei novamente. Nessa quarta gravidez, né, eu também perdi, mas aí a gente descobriu, né, que eu começou a fazer os exames se eu tinha algum problema que pudesse estar acontecendo esses abortos, né, essas perdas de bebê. E aí engravidei novamente em 2015, né, e na gravidez de 2015 a gente fez exames e descobriu que eu tinha trombofilia na placenta. Só que quando a gente descobriu, eu já estava novamente perdendo o bebê. O que é isso? Toda vez que formava um trombo na minha placenta, no momento que estava passando sangue para poder alimentar o bebê. E quando forma esse trombo, ele para de passar sangue, para de passar alimento para o bebê e aí o bebê morre. Né? E aí, quando foi ainda em 2015, 2 meses após, né, eu pedi novamente e aí a gente já muito, né, sofrido, né, eu e Osman, a gente já vinha sofrendo muito com tantas perdas, né, a gente já nem dizia mais nada a Yara, mas eu pedi muito a Nossa Senhora que ela intercedesse junto ao filho dela, que se fosse vontade dele ainda, nos planos da nossa vida, a gente ainda ser agraciado de ter mais um filho, que a gente estava nos pés dele, no tempo dele, que ele realizasse. Né? A gente nunca cobrou a ele, tem que ser agora, imediato, não. Fosse no tempo dele, nos planos de Deus nas nossas vidas. E aí foi quando a gente engravidou, né, de Yuri, e quando eu tive a certeza que eu estava grávida de Yuri, eu comecei no mesmo dia a tomar a medicação para poder não formar esse trombo e continuar se passando sangue para a placenta para poder alimentar o bebê. E assim eu fui, né, até Yuri nascer. Então, até Yuri nasceu e 1 mês após o nascimento de Yuri. Né? Então, eu costumo dizer que foram doses diárias de amor para o nascimento de Yuri. Né? Eu tomava medicações todos os dias, eu mesma aplicava a medicação em mim. E aí foram 10 meses de injeções diárias para que Yuri ele viesse saudável, que ele pudesse nascer bem. E assim Yuri nasceu no dia 4 de maio, né, e com saúde e graças a Deus tudo em paz. Né? Então assim, Nossa Senhora, ela é tudo. Né? Ela é a nossa mãe. Ela não é assim maior que Deus, não, maior que Jesus, não. Ela é mãe. Ela é a mãe de Jesus. Ela intercede junto ao Filho para que ele possa realizar os milagres em nossas vidas. Né? E hoje, né, eu e Yara, nós somos consagradas a Jesus por intermédio de Nossa Senhora. E por honra e glória, né, Osman hoje também está fazendo o curso para se consagrar a Jesus por intermédio de Nossa Senhora. E assim, se Deus quiser, será Yuri também no tempo dele e no tempo de Deus. Tudo nos planos de Deus em nossas vidas. Então, nós temos 6 filhos, 2 conosco aqui na terra e 4 no céu, rezando por nós. Boa noite, eu me chamo Amara, tenho 30 anos, sou casada com Hugo. Estou grávida de gêmeos, Giovana e Miguel. E hoje eu venho compartilhar com vocês um pouco da minha história com Nossa Senhora. Não é exatamente um milagre, mas sim não deixa de ser uma intercessão e uma resposta. Resposta de muitas orações que a gente faz e espera dos céus. O ano era 2023, quando eu estava gestando, né, o meu primeiro bebê, Pedro, e tudo aconteceu de uma forma muito rápida e bem natural. Onde que Nossa Senhora entra nessa história? No dia 28 de junho de 2023, estava na empresa e o médico do trabalho me pediu para que eu fosse no médico, porque dentro de uma consulta que eu tive com ele, eu já estava em um horário deslocado, mas eu tinha um sangramento que na verdade não era um sangramento, né?
para os médicos era uma coisa natural. E o médico do trabalho ele não me permitiu voltar a trabalhar. E nesse meio termo eu fiquei um pouco angustiada, desesperada, porque na minha cabeça ele queria me afastar das atividades e eu me sentia bem para continuar. Aí, né, os céus já estavam se movimentando para nos dar um aviso e não permitir que a gente tivesse uma surpresa de forma brusca e que isso pudesse nos afetar de uma forma maior. Na quarta-feira, precisei ir para o hospital, dentro do hospital na emergência, que era o que a gente conseguia fazer. Fiz uma ultrassom e nessa ultrassom a gente descobriu que o bebê ele já não tinha mais os batimentos cardíacos normais. E aí o chão, né, meio que vai sumindo, desaparecendo. E a gente saiu bem angustiado na quarta-feira à noite, no dia 28 de junho, tentando buscar alguma solução ou encontrar alguém que nos ajudasse a nos dar alguma resposta mais concreta. No dia 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo, a gente foi fazer uma ultra num lugar mais específico e a gente descobriu que já não havia mais batimentos cardíacos. E o nosso bebê, de fato, já tinha, né, voltado para o céu. Nesse dia, lembro como hoje, né, nublado, muita chuva, mas não existia um desespero, existia dor, mas não desespero. Naquele dia eu tinha certeza de que se era um menino, né, que estávamos esperando, e eu não sabia qual nome a gente daria até aí. No dia de São Pedro e São Paulo, ou seria Pedro ou seria Paulo. Lembro que eu estava lendo a Bíblia, as cartas de São Paulo, mas no fundo Pedro, o nome Pedro, era o que me chamava mais atenção, que mexia mais com toda a história. Na sexta-feira retornamos para a América e aí começou de fato o processo do aborto. Eu não sabia, não fazia ideia do que era, do que sentir, de como proceder. E da sexta-feira, após a consulta, para o sábado, de madrugada, eu tinha muitas cólicas, passei quase 8 horas tendo cólicas, sem conseguir dormir direito, até que consegui tomar um medicamento e essas dores foram aliviando. Porém, às 8 horas da manhã, dentro do meu banheiro, né, sentada ali, literalmente na privada, com muita cólica, tem uma janelinha no meu banheiro que eu tenho acesso ao céu. E nesse dia o céu estava tão azul, não tinha uma nuvem. E olhando, eu só conseguia ver o retângulo lá, azul. E aí eu fiz um pedido para Nossa Senhora. Era o pedido de uma forma mais sincera, no lugar menos provável, mas com um sentimento mais real possível. Eu pedi exatamente assim: Nossa Senhora, diante de tanta dor, a Senhora só não me deixe parar de amar o seu filho. E eu não queria que essa dor tomasse conta e que eu começasse a enxergar Jesus de uma forma contraditória. Eu precisava entender que aquela cruz eu precisaria carregar. E no mesmo momento, imediatamente, eu estava com o celular na mão, falando com meu esposo que não estava em casa. Eu recebi uma mensagem dos irmãos do Arautos do Evangelho, perguntando se eu estava em casa e se eu poderia receber a imagem de Nossa Senhora na nossa casa. E dali
É óbvio que eu sabia que ela queria, que ela tinha escutado meu pedido e que ela já estava providenciando aquele pedido que eu fiz de uma forma tão espontânea, né? Combinamos o horário e, de fato, a gente não imaginava como seria, mas uma imagem belíssima chegou na nossa casa. Nossa Senhora trouxe, de fato, a resposta para dizer que estaria comigo nesses momentos e que aquele pedido se tornaria real, porque ela me faria amar o filho dela de uma forma que nem eu mesmo saberia explicar naquele momento. É muito difícil amar na dor, né? Porque por mais que eu não tivesse questionamentos desses que as pessoas fazem do porquê, eu tinha medo de ter esse questionamento, né? Do porquê. Por que comigo? Por que com a nossa família? E era isso que eu não queria. Eu queria continuar firme, entendendo que se ele me deu, não teria outro lugar melhor para o meu filho voltar, né? Que é exatamente esse o pedido que a gente sempre quer, né? Ter filhos santos, que eu possa devolver para o céu. E ali eu tinha conseguido. Se eu não fosse mais mãe de nenhuma outra criança, eu saberia que eu teria um intercessor, um santo no céu. E era isso que eu queria continuar confortando meu coração. Quando eles chegaram aqui nessa sala, onde estamos gravando agora, eles falaram muitas coisas sem saber do que estava acontecendo. Eu estava muito ruim, com muitas dores, mas tinha conseguido, as dores tinham sanado. Quando os irmãos dos arautos do Evangelho entraram aqui, eles não sabiam do que estava acontecendo. Na verdade, nem eu sabia que estava passando por um processo de aborto realmente. E eu consegui, pelo menos, né, tomar um banho, me arrumar, botar uma maquiagem leve, porque não tinha conseguido dormir praticamente a noite anterior, para conseguir recebê-los. E muita gente, sabe, me pergunta, e hoje eu falo sem dúvida de que eu perdi Pedro quando a gente estava na 8ª semana de gestação, indo para a 9ª. E para muitas pessoas que me questionam, mas você não sabia se era de fato um menino. Eu tenho certeza que era um menino. Eu tenho certeza porque o céu trouxe para mim a resposta e a única pessoa que precisaria dessa resposta era eu. Então, eu e meu esposo, a gente teve, e é nisso que a gente acredita. A gente teve de fato um filho que se chama Pedro, que hoje está no céu e que intercede por nós. Dentro dessa visita, no final da visita, a gente falou o que estava passando, eles fizeram algumas orações, alguns relatos, falaram de pessoas que pedem, né, e recebem. E assim, tanto eu como o Hugo, a gente não tinha mais essa questão de pedir para que... A gente não sabia que de fato já estava abortando, mas a gente tinha em nosso coração de que tipo, a gente precisava passar por isso. E a gente não pedia, é difícil a gente falar, mas a gente não pedia assim que, poxa, um milagre, eu queria que a gente voltasse numa ultrassom e os batimentos estivessem lá. A gente já sabia do que precisava passar por isso e que esse era o que a gente precisava, isso era o que a gente precisava viver. Pode dar pausa. A gente não queria, a gente já tinha aceitado a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família, e de que aquilo era o que a gente precisava passar. Se o nosso Senhor nos entregou uma cruz, era aquilo que a gente precisaria carregar. E a gente não queria nem arrastar, e muito menos, né, que essa cruz fosse diferente. Naquele momento, falando isso até agora, parece meio loucura, porque é como se a gente não quisesse que o nosso filho tivesse, né, batimentos ou que sobrevivesse, mas não era sobre isso.
era sobre o que Deus queria da gente, era sobre a resposta que Ele espera, era sobre o que Ele entrega e como é que espera que a gente devolva. E naquele momento era isso que a gente precisava devolver. Então, a gente conversava muito e não existia dúvida de que de fato a gente precisaria passar por aquilo. Foi bem doloroso passar por tudo. A gente precisou, enfim, dias depois, né? A gente precisou passar por algumas situações, mas a gente sabia que era necessário. No final, né, desse encontro que o Arauto esteve aqui, eles entregaram, eles não estavam fazendo isso para nenhuma outra família, eles deixaram bem claro. E daí eles mostraram uma revista que eles têm, enfim, que eu não sei como, não lembro agora como procedia, mas era algo relacionado a ser mensal, que a gente poderia receber um material. Mas, de todas as casas que eles foram, eles sabiam que a gente precisava de algumas coisas a mais. E daí, a gente recebeu exatamente a resposta na frente dessa revistinha, tinha falando sobre o Papa, e a pergunta: Pedro, tu me amas? Então, ali eu já sabia que, de fato, o nosso filho era menino, se chamava Pedro, e que, de fato, ele estava no céu. E que aquele Pedro, tu me amas, era a pergunta que Jesus fazia para a nossa família. Tu me amas, mesmo eu não fazendo diferente, mesmo eu não te entregando esse filho fisicamente. Então, essa era a pergunta que ecoava para a nossa família. Então, responder como Cíntia, uma pergunta tão difícil, né? Claro, Senhor, o que é que Pedro fala no Evangelho, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor. Então, era essa resposta que a gente queria entregar. E no domingo, a gente foi convidado para fazer a liturgia, para fazer a leitura da liturgia, onde também a gente recebeu respostas. Eu não lembro, mas o salmo era a resposta das orações que a gente vivia, e ficou muito claro de que, de fato, Pedro existiu, Pedro fez toda a diferença na nossa família, e que, se fosse preciso, a gente passaria por tudo novamente. Não falo aqui de facilidade, não é sobre facilidade, não é sobre aceitar, parecer muito bonito no sentido de falar e viver. Não estou falando que foi fácil, mas essa experiência que a gente teve é falar de que quando a gente pede, pedis e receberei, e a gente recebe a resposta. A intercessão dela sempre foi e sempre será muito, muito forte para a gente, não só, né, nesse caso especial da nossa família, mas de toda a nossa história. E principalmente que a gente sabe que não restou dúvidas de que o céu de fato intercede por nós, sabe que Nossa Senhora é a porta, e que do que muitas pessoas falam que porque vocês adoram Maria, ou que vocês, enfim, amam Maria mais que Nosso Senhor, não. Ficou muito claro pra gente de que tudo que Nossa Senhora pega, ela leva pro filho dela de fato. Então, o que a gente pediu era que não deixasse, não nos permitisse, né, ficar longe do amor do filho dela, de que o seu filho, né, que é o nosso Senhor, não deixasse de ser o Senhor das nossas vidas, mesmo no sentimento de dor. Isso foi feito. Então, se resta dúvida para outras pessoas, isso eu infelizmente não posso fazer com que isso mude nos falar de Deus. Isso precisa ser vivido, isso precisa ser pedido,
E isso precisa ser querido no sentido de você querer poder passar por isso. Nossa Senhora não está morta, Nossa Senhora não retém nada para ela. E sim, somos filhos dela. Depois disso, outras coisas aconteceram, nos tornamos consagrados, tanto eu como o Hugo, e hoje não temos dúvida de que nem um dia, sabe, vai ser passado sem ter a intercessão dela nas nossas vidas. E é isso. Salve Maria.